Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, paz seja com todos, amém? Fiquem à vontade na casa do nosso Pai. Oh, papai, obrigado. Aleluia, Senhor. Ele é santo, Ele é exaltado, Ele é digno de todo louvor. Aleluia, glória a Deus. Mais um culto da série de mensagens, Atos do Espírito Santo. Pastor Felipe, acho que esse é o penúltimo, tem mais um ainda. E hoje eu gostaria de dividir com vocês os frutos de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Penúltimo, né, pastor? Tem mais um ainda, certo? Mais dois. Ok, só para situarmos. Hoje iremos falar um pouco sobre os frutos de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Eu já falei pouco desses camaradas, já compartilhei pouco desses camaradas da palavra de Deus, e eu gostaria de novamente falar a respeito deles. No livro de Atos, no capítulo 16, nós iremos hoje dar uma vasculhada geral nesse capítulo. Vamos falar um pouquinho, só mais um pouquinho de Paulo. Já fala pouco, né, de Paulo. Esse cara é famoso. Capítulo 16, aleluia, a partir do versículo 6, 16, 6, exactly. Gostaria de comentar a respeito de alguns dos frutos que o nosso relacionamento com o Espírito Santo gera em nós, e os frutos que ele gera através de nós. E é maravilhoso, porque muitos desses frutos, a maioria deles reflete no nosso interior. Então, além do que Ele quer fazer através de nós, Ele primeiro age dentro do nosso coração. E, vamos lá, deixa eu abrir aqui, junto com vocês, eu sei que está aqui atrás. Atos 16, capítulo 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, da qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, a primeira marca que nós percebemos aqui nessa trajetória, nessa pequena trajetória que a gente vai acompanhar hoje, é a sensibilidade à voz do Espírito Santo. E é muito claro isso, que a palavra deixa bem claro: o Espírito de Deus o impediu, não deixou ele seguir naquela região A e depois impediu novamente de ir na região B. E para concluir, depois que eles viram que não tinha jeito mesmo, foram dormir, aí Paulo teve essa visão de um homem de pé chamando eles para a Macedônia. Assim eles entenderam que o Espírito Santo, Deus estava chamando eles para ir para a Macedônia. Isso é algo maravilhoso, porque esse relacionamento que nós temos com o Espírito Santo, foi falado aqui do Espírito Santo nas outras mensagens, quem é o Espírito Santo, tudo que ele fez, qual o seu propósito. Ele fala conosco no dia a dia. Aqui eles estavam tendo um objetivo, eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam andando, eles estavam conversando normal aqui. Vamos para lá? Aí o Espírito Santo fala: não. Vamos para cá então? Não. E é engraçado porque
eles tinham o objetivo realmente de pregar a palavra de Deus aonde quer que eles estejam, mas o Espírito Santo os direcionou. Então, no seu dia a dia, no seu cotidiano, trazendo para a nossa realidade, o Espírito Santo, ele nos guia na sua verdade, ele nos mostra o melhor caminho, ele fala conosco no nosso íntimo, mesmo que seja naquela situação que possivelmente achamos que seja pequenininho, mas o Espírito Santo, ele está o tempo todo ao nosso lado, nos guiando, ele nos fala daquilo que ele tem para nós. Uma decisão de trabalho, uma decisão dentro da família, algo que temos como planejado, o Espírito Santo, ele quer palpitar. O Espírito Santo, ele quer falar, ele quer fazer parte. Então, esse relacionamento gera esse fruto, a sensibilidade à voz dele. E o que ele quer que nós estejamos é com um coração e um ouvido aberto à voz dele, para o que ele quer falar conosco, nos ministrar, seja para pregar o evangelho, para fazer a vontade dele, seja no nosso dia a dia. O Espírito Santo, ele está ao nosso lado e o tempo todo ele está falando conosco. Isso é maravilhoso, porque nós não estamos só. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, igualzinho ele, para habitar em todos nós. O Espírito Santo, ele se faz presente aqui na nossa vida, na nossa casa. Aleluia. Continuando, agora a partir do versículo 16. Versículo 16. Então Paulo foi para Macedônia, aconteceu algumas coisas e chegou nessa parte aqui da história. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito. Eu queria frisar essa parte aqui. Nossa, parou fundo, fiquei até... Bem na hora que eu falei. Por que eu quero frisar essa parte? Porque é muito claro o que diz aqui. Paulo disse ao Espírito, mesmo que seja uma pessoa seja dominada por aquele espírito, aqui é muito claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados. E aqui diz muito claro que Paulo não se indignou com a pessoa. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não é dos nossos supostos inimigos que temos que maldizer, temos que amaldiçoar, mas é contra as potestades que está dentro das pessoas, mas não contra o nosso próprio irmão, mas contra o que o Satanás tem feito. E aqui, o segundo fruto do Espírito é a autoridade no nome de Jesus, porque Paulo diz o seguinte: voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Um ponto que eu aprendi com o tempo, que muitas vezes eu fui ensinado, na verdade não que eu fui ensinado, mas muitas pessoas, elas deixavam isso muito claro para mim, que as lutas vêm, que os problemas vêm, isso é fato, não é uma mentira, só que elas dão tanta ênfase para isso, dão tanta ênfase para as coisas, entre aspas, negativas, que muitas vezes nós nos tornamos temerosos com as situações do nosso dia a dia, e nesse caso aqui, com o que o diabo muitas vezes tem feito, porque sim, nós estamos numa guerra eterna, até o dia de nós nos encontrarmos com Cristo. Porém, o diabo, ele está debaixo dos nossos pés, pela autoridade do nome de Jesus, e nós temos autoridade no nome dele, para expulsá-lo, para determinar que ele não faz parte, que ele não é convidado para estar no nosso lar, na nossa casa, em nossas decisões. Então, o segundo fruto do relacionamento com o Espírito Santo que eu enxergo aqui, é a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Se nós temos algum problema, alguma adversidade, não importa, é o nome de Jesus. Se tem um Espírito, nós não temos que ter medo. Eu, particularmente, tá? A gente não é igreja para ficar falando que pode ou não pode. Mas eu, particularmente, não assisto
filmes de terror, tá? Não é nada contra, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Só que o que acontece nesses filmes? O diabo é o maior. O diabo sempre ganha. Os demônios sempre ganham. E isso tira a nossa autoridade do que Jesus nos trouxe, que é a autoridade sobre ele. Ou como o pastor Felipe sempre diz aqui, quando nós entramos em oração, quando nós estamos intercedendo, o diabo tem que saber o nosso nome. Ele tem que temer. Olha, o Ismael entrou no campo agora, hein? Agora o bicho vai pegar. O diabo tem que entender que nós temos autoridade sobre a vida dele através do nome de Jesus. Então nós não temos que temer ao diabo. Ele é quem tem que temer a nós. E aqui Paulo, no mesmo instante que ele fala, ordena, ele sabia quem ele era. Ele sabia a autoridade que ele tinha. Então, no nome de Jesus, saia dessa mulher. E no mesmo instante, instantaneamente, o espírito foi embora. E tudo isso daqui acarretou em outras coisas que a gente já vai ler. Então, isso é muito importante, porque eu tinha medo, eu achava, nossa, o diabo vai agir agora, na época, principalmente quando eu me batizei. Que as pessoas falam, agora o diabo vai se levantar. E eu nunca fui ensinado, então eu tinha medo. A partir do momento que eu reconheci a autoridade que eu tinha em nome de Jesus, o diabo não tem vez, irmãos. Se você sabe que você é filho do Deus Altíssimo, filho do Deus maravilhoso, a qual pertence toda a glória, não tem como, irmãos. O diabo tem que sair correndo, ele não aguenta. E hoje nós temos poder em nossos lares, nas nossas casas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que somente o Senhor Jesus vai reinar, somente o Espírito Santo vai trazer a paz, a alegria, o amor, através do nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro fruto, a sensibilidade à voz dele, nosso dia a dia, cotidiano. O segundo, a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Atos 16, continuando, 25, só o 25. Depois que Paulo, então, ele expulsou esse espírito dessa mulher, os seus senhores não gostaram disso, arrumaram um tumulto e Paulo foi preso. Ele foi açoitado, foi preso. E na cela, na cadeia, por volta da meia-noite, Paulo estava com Silas. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu vou repetir isso mais uma vez. Eu não canso de dizer que o nosso Pai está no controle de todas as coisas, não importa se a gente acha que não está, porque Ele está. Ele sabe de tudo, Ele cuida, porque nós somos os teus filhos. Independente do que esteja acontecendo, terceiro fruto, nós temos alegria genuína em Cristo. Nós temos alegria de viver uma vida ao lado dele, um privilégio de podermos estar ao lado dele, de termos o próprio Deus, Espírito Santo habitando no nosso coração, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos esse privilégio, e isso nos traz alegria suficiente, porque não é uma alegria condicional. O que é uma alegria condicional? Que depende de alguma coisa para acontecer, mas é uma alegria no sentido de estado. Nós somos felizes, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Paulo apanhou, foi açoitado, e o açoite era cruel, machucava de verdade, arrancava a carne. Só que eles se sentiam alegres, porque era por causa de Jesus. E se Jesus está no controle, se Deus está no controle, não importa eu ir cantar louvores, adorá-lo, bendizer ao nome dele, não importa o que esteja acontecendo, se estamos sofrendo de verdade, fisicamente ou psicologicamente, o Espírito Santo nos traz a alegria que vem somente dele. É uma alegria incondicional, que mesmo que tudo esteja ao contrário do que nós entendemos que esteja ao contrário, ele nos traz essa alegria, porque ele é suficiente, ele é tudo que nós precisamos. A alegria genuína é o terceiro fruto que eu enxergo nesse pequeno trecho da palavra de Deus. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Então, continuando, a partir do 26. Obrigado, Pai. De repente,
houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. O último fruto desse pequeno trecho, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo, é a salvação. Aleluia, Pai. Tudo isso que Paulo passou, todas as suas adversidades, porque ele entendia quem ele servia. Então essa adversidade não é nada comparado a quem ele servia, a Cristo. Tudo que ele passou, todas as suas adversidades, tudo que foi de ruim, foi para que o último fruto aqui nessa passagem se manifestasse, que foi a salvação daquela alma. E não somente daquela alma, que foi a alma do carcereiro, mas de todos da sua casa. E é maravilhoso, porque terminando aqui, diz que ele levou então Paulo para a sua casa, e todos creram, e todos ficaram felizes, alegres, por terem crido em Deus, por terem crido nesse Salvador, no Messias, no nosso Deus que é poderoso, que é santo. Eles compartilharam e disseram: estamos felizes, porque pudemos crer em Deus. Então o último fruto é externo, é um fruto externo que atinge outras pessoas, nosso irmão ao nosso lado, a salvação daqueles que não têm salvação, a comunhão, e todos os propósitos de Deus vai refletir no nosso irmão. Tudo que acontece, a salvação de nossas vidas automaticamente reflete a salvação de outras pessoas. E isso é maravilhoso, porque agora automaticamente nós iremos falar de outro discípulo que é muito conhecido exatamente por esse lado das pessoas, que é Barnabé. Em Atos 4, 36, apresenta Barnabé. Aleluia. Recapitulando aqui, a sensibilidade e a voz do Espírito Santo no nosso dia a dia, cotidiano, a autoridade que nós temos em Jesus, nós temos autoridade no nome de Jesus, mal nenhum, nós teremos que temer, porque Ele cuida de tudo. A alegria genuína em Cristo, sabemos de quem nós somos filhos de Deus, e Ele cuida de nós, e dependendo do que esteja acontecendo, nós podemos ser felizes, alegria no meio da tribulação, e o último fruto, a salvação. Aleluia, glória a Deus. 4:36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Obrigado, Senhor. Algo que é natural, que acontece, é que as pessoas, elas, independente se você deixa escancarado ou não que você é cristão, que você serve a Deus, as pessoas, elas irão enxergar através de nós o Espírito Santo. E isso é maravilhoso, porque é uma passagem que é tão simples, mostra tantas coisas maravilhosas. Porque hoje nós temos, no nosso dia a dia, eu, enquanto estudante, na escola, na faculdade, as pessoas me chamam por apelidos e naturalmente não são apelidos carinhosos. São apelidos que determinam alguma coisa, algum defeito, enfim. E é maravilhoso porque aqui deixa bem claro, José, um levita de Chipre, aos quais os apóstolos deram o nome de Barnabé. Vamos trazer como se fosse um apelido. A palavra bar significa filho de. E a palavra Nabé, trazendo para o seu significado mais profundo, é paraclésios, e que é o mesmo
adjetivo, o nome que é dado ao Espírito Santo. Por isso que fala que significa encorajador, porque o Espírito Santo ele é encorajador, ele é consolador. Essa palavra significa tudo isso. E as pessoas davam o nome de José, de Chipre, de filho do Espírito Santo, algo semelhante a isso. Ou seja, as pessoas enxergavam tanto o Espírito Santo na vida dele, que deram o nome como se ele fosse filho do Espírito Santo, porque ele encorajava, porque ele consolava as pessoas, porque ele cuidava. É como se ele fizesse o próprio papel do Espírito Santo, que está o tempo todo ali ao lado, dando ânimo a quem precisa. Inclusive, foi ele o único que veio atrás de Paulo, quando os apóstolos não acreditavam nele. Então, esse fruto, essa sensibilidade ao Espírito Santo, esse relacionamento nos torna semelhantes ao Espírito Santo, a ponto das pessoas enxergarem isso em nós, enxergar isso naqueles que têm e possuem um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Mostra também aqui o desprendimento que ele teve, porque ele entendeu o seu propósito, a ponto de ele vender todas as suas propriedades. Isso é maravilhoso. Para mostrar como era Barnabé, em Atos 9, versículo 27. Atos 9, 27. Aleluia. Como eu disse, Paulo se converteu e ele foi querer ter um encontro com os apóstolos, dizer que ele era cristão também. Só que os apóstolos tinham medo, porque achavam que ele não era discípulo. Então Barnabé o levou Paulo aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Oh, Espírito Santo! O Espírito Santo, ele nos traz uma ousadia, um amor, um cuidado tão grande, que mesmo aquelas pessoas que são desacreditadas, as pessoas que possam ter medo, que ninguém dá bola, o Espírito Santo nos leva a cuidar, se dedicar por aquelas pessoas. Hoje nós cremos nessa igreja que olha para as pessoas, porque quando nós cuidamos das pessoas, temos comunhão com o corpo de Cristo. Jesus deixa bem claro que é como se nós estivéssemos cuidando do próprio Jesus. A igreja, seu objetivo, o seu maior fruto, são almas que se arrependem profundamente e têm a Cristo como seu Salvador. Que nós possamos ser tão cheios do Espírito Santo, que nós sejamos confundidos com o próprio Espírito Santo, aleluia. Que nós possamos exalar o perfume de Cristo através das nossas ações, de quem nós somos, no nosso dia a dia, porque Ele nos resgatou, Ele nos trouxe da lama para a sua maravilhosa luz, para que possamos ter um relacionamento profundo com Ele, e assim manifestar todos esses frutos. Oh, papai, obrigado. Sensibilidade à voz do Espírito Santo, a autoridade no nome de Jesus, a alegria genuína, salvação, as pessoas entenderem quem nós somos sem precisarmos falar, e disposição e amor para cuidar. Esses são os frutos que o Espírito Santo, Ele naturalmente gera em nossos corações, que nós possamos ser pessoas dispostas a manifestar esses frutos no nosso dia a dia, amém? Eu queria orar com vocês. Opa.